quiser uma caneta, quer uma caneta, alguma coisa? Sim. Eu sempre tenho um comportamento estranho com caneta. Eu faço assim, eu tenho caneta e eu deixo as minhas hoje. Se eu deixar fora, eu já vou embora. Pronto. Só algumas pontuações que a gente fez aqui, mas tudo bem. Isso eu vou falar se tiver dentro da pergunta de vocês, senão a gente vai trabalhar aquilo que for perguntado. Tá, tu aplicou no link aqui? E bloqueou. Qualquer coisa assim é vários sets e o último é o 2. 767 é o 2. Show. Certo? Vamos começar então? Pode. Pronto. Boa tarde, time. Oi, pessoal. A gente está aí, né, startando mais um projeto aqui na empresa, que é o #Bem Viver. A gente está trazendo, né, algumas atividades, algumas ações no decorrer desse mês, né, ações mais voltadas para o bem-estar, para a qualidade de vida. Acho que vocês já viram, né, já sentiram um pouco dessa movimentação aí no decorrer desse mês passado. A gente trouxe também hoje, né, um psicólogo, o Ivan Gomes, que vai falar um pouquinho pra gente em relação ao Setembro Amarelo, em relação à importância do cuidado com a saúde mental. Então, convido vocês, né, a ficarem aí com a gente um tempinho. Qualquer dúvida, a gente está com o nosso chat ativo. Então, já manda a pergunta lá no chat e vamos começar. Bem-vindo, Ivan. Boa tarde, tudo bem? Obrigado, boa tarde. Quero agradecer aqui a Amanda, o pessoal que nos convidou para vir aqui para falar um pouquinho desse mês, né, o mês de setembro. Quero falar um pouquinho das minhas formações, das minhas especializações, para a gente depois entrar no assunto principal aqui do nosso tema, que iremos debater. Perfeito. Bom, eu sou Ivan Gomes, psicólogo clínico jurídico, atuo há 3 anos no Conselho Tutelar de Fortaleza, tenho bacharelado em psicologia, especialização em saúde mental, psicologia existencial e humanista, e estou agora pós-graduando também na área da investigação forense e perícia criminal. Bacana. Também sou bacharel em teologia e missiologia. Enfim, a gente tem aí, estuda um pouquinho para a gente minimamente entender no comportamento humano. A gente precisa, sim, o comportamento muda a todo momento, o ser humano ele se reconstrói, ele se refaz a cada instante, e esses comportamentos também estão dentro de um processo das relações sociais. Então, assim, a gente estuda um pouquinho para ir minimamente tentando entender essa relação indivíduo e a sua própria vida, a sua própria existência. Bacana. Quero, assim, muito feliz estou por ter sido convidado a participar desse momento tão importante, né, que a gente pode aqui conversar com os colaboradores da empresa, e acho uma iniciativa perfeita, da iniciativa privada, trazer esse debate para os seus colaboradores, para as pessoas que estão ali se relacionando com o trabalho, com outras pessoas, né, consigo mesma, enfim, com todo um contexto social aí presente na vida dela. Obrigado mais uma vez. Fico à disposição para as perguntas aqui, dialogar aqui, inteirar, tranquilo. Perfeito. Obrigada, né, pela apresentação. Então, pessoal, se tiverem alguma pergunta, né, aí no decorrer do nosso podcast, é só mandar no chat que o pau tá aqui ativo. Ivan, e aí? Setembro Amarelo, né? Antes a gente não ouvia tanto falar, mas hoje, principalmente na área organizacional, né, tomou uma proporção que é impossível você abrir o LinkedIn e não ver alguma ação de alguma empresa em relação ao Setembro Amarelo. O que é esse Setembro Amarelo? Que campanha é essa? Por que as empresas, né, estão comprando essa ideia? O Setembro Amarelo, ele começa em setembro de 1994, né? O tema traz muito como referência um fato ocorrido em 1994, dia 17 de setembro, mais ou menos, quando um jovem americano chamado Eric M., ele é um jovem adolescente, o qual tem uma habilidade fantástica, ele é um jovem trabalhador e que se empenha aos trabalhos de uma oficina, no qual ele adquire um carro, chama um Mustang, e ele consegue fazer esse carro o carro do seu estilo, do seu gosto. Ele pinta o carro todo de amarelo. Sonho de todo jovem, pois né? Pois então, um jovem reconhecido por suas habilidades, de relação muito tranquila, que não demonstrava nenhum sintoma ou qualquer sinal que tivesse ali presente uma ideação suicida. Como sempre acontece, né, na maioria dos casos, que a gente não consegue, se não for um profissional que esteja habilitado ou que você tem uma relação muito próxima com a pessoa, de perceber alguns sinais.
nós vamos falar aqui, a posterior, segundo as perguntas que vocês vão lançando para a gente aqui. Então, assim, um determinado dia, setembro de 1994, esse jovem cometeu suicídio, né? E aí foi surpresa para a família, obviamente ninguém quer falar de morte, ninguém quer compartilhar com esse sentimento de morte, porque é algo que eu sempre falo. A morte é uma situação que você nem pode falar antes porque não tem a experiência de ter morrido, e quando morre você não pode dizer porque não pode voltar para falar o que seria, né? E aí no velório desse adolescente, os pais fizeram alguns cartões amarelos, né, com lacinhos amarelos também, como uma forma analógica de dizer, ó, uma analogia de falar, vamos incentivar as pessoas, né, que não estão passando por alguma dificuldade, algum tipo de problema de saúde mental e não consegue transmitir, não consegue falar isso para os seus familiares. Então, assim, essa simbologia do Setembro Amarelo traz justamente esse processo de digamos assim, marcar, de anunciar, de sinalizar que é importante as pessoas que vivem nessas relações intrafamiliares ou sociais, ou até no setor privado, no trabalho, enfim, elas possam estar abertas. Então, essa iniciativa do Setembro Amarelo é uma proposta de alertar a população que estão propensas ao suicídio em algum momento da vida, que é importante, né? A gente quem está próximo estar alerta, e a pessoa também se disponibilizar da busca dessa ajuda. Então, o Setembro Amarelo, assim, ele caracteriza justamente essa sinalização dos cuidados que nós devemos ter à saúde mental, principalmente, né? E muitas vezes, né, a gente, principalmente hoje em dia, a gente vê muito a questão vamos para academia, vamos ficar saudável, vamos comer melhor, mas aí acaba, às vezes, esquecendo um pouquinho da saúde mental, né? E para estar bem, né, precisa estar bem realmente mentalmente, né? É um conjunto aí, né? Tratar de saúde mental é bem complexo, porque nós trabalhamos com a subjetividade. Os sinais, quando eles acontecem, é uma resposta do corpo já entendida por uma comunicação da sua mente. Quando a mente comunica para o corpo e o corpo consegue ouvir essa mensagem, mas não consegue conectar, não consegue ali estar de acordo, compartilhar essas ideias para que um funcione organizado e saudavelmente, a gente precisa observar o que está errado. Então, assim, a academia, a viagem, o passeio, tudo isso faz parte de um processo educativo. E aí a gente precisa entender o que seria um tratamento de saúde mental, tá? Para evitar um possível ato suicida e também a fuga. Às vezes o profissional pode dizer, olha, vá malhar, faça academia. Só que a gente precisa compreender que tipo de educação é essa que eu estou fornecendo para o meu paciente. Se eu estou apenas dando ele um processo de fuga ou realmente de tratamento, né? Inclusive, depois eu vou até citar aqui sobre a questão também daqueles que fazem. Eu, como psicólogo, eu trabalho com muitas pessoas que têm ideação suicida, que já vêm com laudo de algum transtorno mental e que estão no processo de tratamento farmacológico. E eu, como psicólogo, tenho um cuidado assim, excepcional de acompanhar ele, inclusive, nas mudanças que esse tratamento farmacológico também vai trazer para a vida dele. Incluir, né? Realmente Isso. A gente acaba também deixando passar, né? Que a pessoa, quando está, né, dentro de algum tratamento farmacológico, ela vai ter também alguns sinais, alguns sintomas, né, desse fármaco, né? Sim, claro. E aí é importante esse olhar, porque assim, o suicídio, de fato, ele é um processo que acontece dentro de várias possibilidades, né? Às vezes a gente atribui, não é o meu caso, mas às vezes acontece, até por não querer falar, a gente redunda e resume muito um ato a um determinado fator, quando de fato são N fatores que acontecem, e o que vai determinar aí no caso do suicídio é um fator que é predominante, né? Mas o que eu sempre digo no meu TCC eu defendi a tese meu tema foi Suicídio, um grito pela vida, porque estudando essa temática, eu compreendi algumas coisas que me chamaram a atenção. Por exemplo, eu falei, por que uma pessoa se suicida, né? Qual seria, de fato, a razão predominante? Existem algumas, né? Os precipitantes, que ali estão presentes. Mas eu pensei e cheguei a uma conclusão, não pontuada, mas por uma nova abertura, de que a psicologia não pontua nada. Ela abre caminhos para que você pense mais um pouquinho. Eu entendi, certamente ele chega a um ato porque ele esgota todas as possibilidades de ajuda, né?
ou de tentativa delas. E nesse esgotamento, ele não consegue encontrar uma coisa chamada significado para a vida. Isso é um dos fatores que mais potencializa, né? Principalmente quando tem um transtorno mental aí associado com esse final trágico que a gente, né, fala com responsabilidade, porque é algo que precisa ser tratado com muita responsabilidade, porque a prevenção é essa informação de como a gente segue um caminho de prevenção ao suicídio. Sempre a informação, né? Sim. A gente trabalhar sempre com a informação. Então, acho que devido a isso, né, tem tomado essa proporção que hoje está, né, em relação à campanha do Setembro Amarelo. Perfeito, Ivan. Excelente explicação. Em relação à saúde mental, né? Também que a gente estava falando, já pegando um ganchinho, dentro da organização, né? Dentro da instituição organizacional. Como foi, né, também que tomou esse boom da importância, né, que hoje a gente cada vez mais vê empresas, né, com projetos, enfim, o que essa saúde mental aponta, né, dentro de uma organização, a importância dela? Até assim, eu fico surpreso positivamente. Acho que todas as pessoas que têm conhecimento deveriam abraçar essa causa. Bom, é uma iniciativa importantíssima, começando do preceito perceptivo que o suicídio ele está dentro do contexto social, ele acontece dentro das relações sociais. Como que esse comportamento, esse ato, ele consegue entrar dentro das organizações, das empresas, privada ou pública? Porque como ele é um fator, hoje o suicídio é considerado, né, digamos assim, responsabilidade da saúde pública, o Estado, o município deve cuidar desse, digamos assim, desse evento. Então, o que eu posso dizer com relação a isso? Quando isso acontece num contexto social, onde o indivíduo adoece e ele se projeta para o mercado, ele consegue adentrar a uma organização e ali trabalhar, pode muito acontecer que ele já venha adoecido. Tá? Mas ele está em busca de uma solução, de um sentido, um significado para a vida. Uma das razões pela qual posso dizer isso é que muitas pessoas se suicidam quando perdem o emprego, né? Ou às vezes estão empregadas, mas não conseguem alcançar as suas realizações pessoais, né? Ou até profissionais. Até então, o indivíduo, como pessoa, ele vive emergido de sonhos, né? De realizações, principalmente na nossa contemporaneidade de hoje. Então, assim, quando ele entra para essa organização, ele tem sonhos, né? E ele tenta cumprir alguns, realizar alguns naquele projeto que ele está agora encabeçando, que ele está experimentando. E qual é o sentido que nós vemos, né? Que contratamos porque precisamos, digamos assim, dar conta de uma demanda e esse indivíduo vem porque ele também precisa estar nesse mercado e precisa realizar seus sonhos. Há um choque aí de cultura organizacional e crença pessoal. Tá? E aí, muitas vezes, se a empresa não tiver um programa de adaptação, de formação, de ajustamento, né? Digamos assim, desenvolvimento de carreira, e essa pessoa que já vem com alguns problemas, às vezes psicológicos, ele já chega em algum momento, em várias situações, com essas relações já comprometidas, o estado psicológico comprometido. Então, uma das coisas que eu até me chamou a atenção, e eu já fiz isso em uma outra empresa, que eu disse assim, bom, seria muito importante você tivesse um profissional da psicologia para no início dessa contratação essas pessoas passarem realmente por um profissional psicólogo que pudesse não só fazer aquela triagem da seleção para a função a ser ocupada, né? Mas também para entender um pouquinho da saúde mental. Ivan, como que isso é possível? É possível sim, porque dentro de uma relação de seleção podem ter outras perguntas que não trate apenas, né, do direcionamento enquanto ele vai exercer uma função. Não só da parte técnica, perfeitamente. Né? Mas, por exemplo, falar de sonhos, qual seria esses sonhos, né, como ele pretende chegar nessa empresa e realizar seus sonhos, o que ele pensa dela, enfim. A partir daí você começa a compreender como esse indivíduo está se projetando para as relações dele, seja pessoal, social, pessoal ou na relação com a corporação da qual ele está se inserindo.
Perfeito. Acho isso importante, né? Assim, e a iniciativa, eu espero que se estenda para todos os outros que estão nos vendo aqui, né? Que a empresa possa divulgar esse trabalho para muitas outras, e elas possam aderir. Eu penso dessa forma, tá? Que seria um dos meios, assim, bem legal para a gente começar a abordar essa pessoa que está vindo com já um processo adoecido. E é bem comum, né, que as pessoas pensam às vezes que a depressão ela só está na tristeza, né? na pessoa embotada afetivamente. Às vezes você está sorrindo, tá? E o sorriso é uma forma sinalizadora de um desespero. Tá? Então, assim, existe muito, eu vejo muito esse choque entre crença individual pessoal e a cultura organizacional, e isso às vezes não se completa. Quando se completa, aí você tem um problema de adaptação, compreensão das tarefas, dificuldade das realizações, né? E isso vai fazendo com que... Um dia me perguntaram na escola, diz assim, Ivan, a escola adoece? Eu disse assim, não, você já chega doente. Aqui tem gatilhos que não foram adaptados, tá? E você resigna isso. A partir do momento que o indivíduo está em um ambiente que ele não se sente contemplado por aquilo que ele entende como realização, ele começa um processo de adoecimento com ele mesmo. Porque todo conflito, ele é interno primeiro. Todo conflito sentimental, emocional e comportamental, ele acontece primeiro com o indivíduo. E esse indivíduo, ele vive na projeção das adaptações. Se isso não for, digamos assim, minimamente ajustado, nós vamos ter problemas emocionais. E aí começam os processos de adoecimento. Frustração, negação de si mesmo, despersonalização, desensibilização. São esses processos que vão afastando o indivíduo de si mesmo. E aí, obviamente, naturalmente, ele vai negar essa relação com o outro e com o mundo. E vai ficar buscando ali ajustamento enquanto realização material. Se ele conseguir, temos aí uma possibilidade de recuperá-lo. Se não, temos um problema um pouquinho mais difícil, que não é impossível. Então, hashtag partiu terapia, viu, pessoal? Mas bacana. É bacana, né? Você falou aí um pouquinho em relação a esse processo de adoecimento. Então, teria como você detalhar um pouco mais pra gente, né? Tipo, a partir de que momento, né? Sei que a gente precisa ficar atento sempre, mas a partir de que momento a gente pode, né? A gente consegue identificar que ou a gente, ou então uma pessoa próxima da gente ali, tá entrando dentro desse processo de adoecimento, né? Que sinais... como a gente deve agir, né, dentro desse universo de possibilidades, assim. Então, já dizia Rolomé, né, um psicanalista que eu leio um pouco sobre ele dizia que o mal do século XXI seria justamente a depressão. Mas eu, como psicólogo, fiquei imaginando, a depressão, ela surge de onde? Ela nasce onde, né? E é muito comum, muito raso, você achar que um comportamento ele surge apenas de um transtorno. São vários transtornos que estão ali presentes, né? Nós temos transtornos de esquizofrenias, mais de 8 transtornos de esquizofrenias, temos bipolaridade, nós temos também embotamento afetivo, e temos muitos transtornos que podem estar ali presentes. Às vezes, a pessoa consegue apresentar um sintoma que caracteriza ou até diagnostica um determinado transtorno, porém precisa ser observado porque ela pode ter ali uma comorbidade. Por exemplo, a pessoa pode ter um transtorno depressivo e pode apresentar algum sintoma da bipolaridade. Tá? E aí você precisa, como profissional, identificar qual é a prevalência e o que mais se repete de sintomas naquele comportamento transtornado. Mas um dos fatores que nós podemos aqui, digamos, trabalhar com relação ao processo de quando eu posso perceber isso, né? É bem complexo, mas a gente pode trazer alguma coisa interessante. Exemplo, lembra que eu te falei da cultura e do sonho, da realização do indivíduo? Sim. Então, todo conflito começa com o próprio indivíduo. Nós temos 3 modelos de relações. Aquela que eu me relaciono comigo, com o outro e com o mundo. Eu preciso primeiro existir, aceitar essa existência como um desafio, onde o desafio é o processo de ajustamento. E ajustamento por quê? Porque no meio do processo existem as frustrações. É como nós somos construídos. O que foi que eu aprendi a suportar enquanto estou frustrado com a perca,
com algo que eu não consegui, eu não realizei, e o quanto eu aprendo a lidar com o sucesso que eu vou adquirir na minha também é importante, jornada. né? Que Demais. tem gente que não consegue sabe lidar com o sucesso. Nem com a frustração, nem com o sucesso. Então, aí você consegue perceber que é uma questão puramente do indivíduo. É como ele tem se construído nessas relações sociais, né? E onde ele está ali no contexto. Então, é importante perceber, e aí de fato a empresa trazer, todas que estão aderindo à campanha, trazer essa possibilidade dessa comunicação interna. Né? Essa comunicação de, por exemplo, os feedbacks. Como que eu percebo essa pessoa? Eu estou com ela no ambiente de trabalho, então eu estou com ela no dia a dia, eu observo muito mais. Então eu vou começar a partir do pressuposto, o nível de felicidade dessa pessoa, tá? Ou o nível de insatisfação. E aí a gente precisa observar os dois campos, né? E também como ela relata, como ela se expressa nesses dois comportamentos, essas duas posturas. Exemplo, a pessoa chega para a seleção, ela consegue adentrar a empresa, ela consegue ter o carro que ela imagina, mas ela tem sonhos pessoais. Tá? Existe também um fator que eu vou falar daqui a pouco sobre a alienação com relação ao trabalho. Ela começa o seu trabalho tendo uma realização importante, porque ali a projeto primeiro, ela atende às necessidades sociais, pessoais, só que depois ela começa a estabelecer também os sonhos, eles começam a se ampliar. A pessoa começa a sonhar um pouquinho mais e às vezes ela não dá conta disso. Ela está no trabalho, ela ganha bem, ela participa de todos os eventos da empresa, ela é importante e ela se sente assim. E ela começa, às vezes, não ponderar isso como um limite, né? Porque às vezes as pessoas pensam que não tem um limite, né? Sabe aquela fala assim, o limite é o céu, não existe, né? Assim, não, calma aí, devagar, tá? Calma, vamos devagar, vamos cuidar, porque às vezes você pode entrar para uma projeção imaginária que você não vai alcançar. E uma das coisas que adoece são as metas que você consegue fazer e não consegue atingir. E aí, se eu fizer uma meta que eu não vou atingir, eu não vou conseguir lidar com a frustração. É um problema que nós temos, tá? E nesse caso, as pessoas começam a trabalhar, elas começam a realizar seus sonhos primários, que são justamente atender a necessidade do qual ela chegou se propondo a realizar. Quando essa realização ela se estabiliza, eu vou para um passo maior, eu vou para um degrau maior. E aí eu vou almejar outras coisas. Preciso estar pronto se aquilo que eu estou almejando está de acordo com aquilo que eu posso realizar. E aí começa, dentro de um processo de trabalho, as insatisfações. O que você consegue enxergar? Uma pessoa que chegou aqui e estava muito bem, até 6 meses, um ano, gostava do salário, gostava do ambiente, gostava das pessoas, e agora existe uma certa reclamação consigo mesmo, tá? Uma insatisfação consigo mesmo. E vai essa insatisfação, por que ela é comigo? Porque, obviamente, ela é comigo, mas eu preciso projetar para sinalizar que eu não estou bem. Então, ela começa a ter algumas insatisfações. Reclamar de tudo, negativar tudo, se impessoalizar. Isso é o processo já de impessoalização. Porém, ela permanece se esforçando para cumprir aquela meta. Porque ela está alienada ao quê? Tá, eu cheguei, estou trabalhando, tive uma realização. Pensei em algo mais, não estou conseguindo. Então, não está bom para mim, eu não estou conseguindo lidar com essa frustração. Ao mesmo tempo, eu não posso sair, porque se eu sair, eu tenho coisas para realizar ainda. Então, ela começa a entrar num processo que a gente chama de distúrbio mental, ou seja, é uma descompensação da organização das ideias. Essa pessoa começa a se desorganizar, ela começa a se desequilibrar emocionalmente, e as atitudes dela, a partir daí, para justificar a frustração, ela começa a negativar as possibilidades que ela tem. Se sentir inútil, que não consegue realizar, que o trabalho não é o suficiente. A partir daí, como ela não vive para um fazer e para as relações que estão ali associadas, ela começa a sinalizar isso de uma forma às vezes agressiva, às vezes afastando o colega dela. Tá? E aí você vai percebendo isso, ou seja, eu e Ivan trabalho contigo todo dia, tá? De repente eu chego, manda bom dia, tudo bem? Como é que você tá? Todo dia eu tenho esse comportamento com você. Mas de um certo dia para cá eu comecei a me isolar. Eu comecei a não te dar mais bom dia, entrei para o meu setor e comecei a trabalhar, não te dei boa tarde, nem tchau quando sair. É bom começar a perceber. Ali já existe um processo que a gente precisa observar. Deve haver uma insatisfação, uma frustração, e o indivíduo não vai comunicar isso abertamente, né? Porque ele não sabe lidar justamente com essa frustração.
O desemprego aí seria algo realmente muito mais complicado. Então ele vai criar esse comportamento do afastamento, do isolamento da relação, da comunicação. Ele não está mais feliz com o trabalho, mas em outro ponto de vista, ele também está alienado. Eu não posso perder meu trabalho porque eu tenho projetos para realizar dentro dele. E a gente observa muito isso dentro das organizações que nós passamos, já conversamos com algumas pessoas, fizemos algumas palestras, algumas formações, trabalhando justamente essa insatisfação. E me perguntaram, Ivan, essa insatisfação, ela é com quem? Aí eu respondi, o conflito é comigo, tá? Mas eu preciso, como eu vivo em relação, não sou isolado, isso vai reverberar, vai externar com o colega. E o adoecimento começa a partir dessa confusão de ideia, dessa incompatibilidade entre o indivíduo como pessoa, né? E ele entra em conflito com a cultura, tá? Ele entra em conflito com a cultura. Até porque eu sempre vejo, né? Não sei como eu nunca mais fiz seleção, tá? Não sei se mudou. Algumas falas das seleções dizem assim, olha, aqui você vai crescer, tá? E aí você diz, você vai crescer, o céu é o limite. E a pessoa, não sei se o céu é o limite, eu fico imaginando assim, você não tem limite, né? Você não tem limite. É complicado. E aí, às vezes, precisa compreender que tem um limite. Ainda que o limite seja o topo do sucesso, mas há um limite para isso. Você precisa respeitar. Quando você não respeita os seus limites, você ultrapassa todas as suas emoções. E quando as emoções elas chegam a um nível que você não consegue controlar, realmente você está adoecido. Independente de como seja a reação, tá? Mas está adoecido. Seja para a dependência, onde o indivíduo ele também sofre um grande mal, ou seja, para aquele estado mais de agressividade, de irritação. Que explicação. Muito bacana. Eu não sei se eu estou indo aqui muito rápido, né? Se está muito ótimo. complexo. Tá ótimo. Acho que tá dando para compreender como é que tá aí o chat, Paulo. Dona Sandra fez uma pergunta aí, ó. Opa, Dona Sandra. Sim. Pronto. Os sinais de alerta, né? Acho que a gente já falou. Eu gostaria de saber se há algum motivo para a cor da campanha ser o amarelo. No caso, o Diogo perguntou aqui. Em relação ao amarelo do Setembro Então, Amarelo. Diogo, respondendo aqui a pergunta. O amarelo é um símbolo de alerta, né? Assim, uma cor que nos alerta. E quando o jovem americano ele cometeu suicídio, a família no velório justamente confeccionou muitos cartões dos amigos, né, que estavam ali presentes, com uma mensagem dentro e uma fitazinha amarela também. Inclusive o amarelo tem uma simbologia de que ele, quando, há 17 anos, quando começa a trabalhar nessa oficina, ele traz como assim, um marco, né? A cor do carro Mustang que ele tinha amarelo. Bacana. E aí a família, os pais, né, trazem essa simbologia do amarelo como uma proposta memorável, assim, o amarelo faz parte dessa relação e também como um alerta. Não posso dizer aqui se tinha essa forma de pensar deles. Então eles trazem essa proposta do amarelo como uma sinalização. E foi bem interessante porque a família relata, os pais relatam, ou relataram, quer dizer, que ele não tinha nenhum comportamento que pudesse sinalizar que ele tinha ali uma ideação de suicídio. Então o amarelo, o setembro, porque foi em setembro que ele cometeu suicídio, e o amarelo por essa simbologia do qual ele tinha marcado como a cor preferida, inclusive o carro ele tinha pintado dessa cor. Então o amarelo vem com esse símbolo do suicídio como sinal de alerta. Amarelo e o preto, né? O amarelo do sinal, do alerta e o preto do ato. Ok. Mais perguntas? Perfeito. Sinais de alerta, né? Sim. A dona Sandra está perguntando, né? Para quem está passando por esse problema, o que fazer nesse período de transição até os remédios começarem a fazer efeito? Boa pergunta, dona Sandra. Boa pergunta. Então, eu sou um psicólogo porque eu trabalho com muitas pessoas que inclusive semana passada recebi uma pessoa que estava com ideação suicida, adolescente, que estava passando por um processo medicamentoso. Geralmente também nessa fase da adolescência é bem complicado, né? Porque assim, quando a gente recebe uma pessoa, um paciente que está nesse nível já de ideação suicida, eu trouxe até aqui algumas escolas em que às vezes é preciso que tem tanta coisa se passando na nossa cabeça. São muitos dados, sim. Tá? E a gente pode trazer que, no meu caso, a minha preocupação é como essa pessoa está com
a reação desse medicamento, né? Que, obviamente, a medicação ela vai fazer o quê? Estabilizar, ela vai controlar esses sintomas mais difíceis com que o indivíduo ele está passando. Mas é importante também o psicólogo trabalhar essa questão do comportamento, né? Descobrir os fatores, os gatilhos que estão presentes. E na raiz, né? Isso, na perfeitamente. Raiz mesmo do problema. A psiquiatria ela tem um papel fundamental importante, porque quando o indivíduo já chega com um sintoma, óbvio, até eu como psicólogo vou sugerir o psiquiatra justamente para iniciar esse tratamento medicamentoso e controlar esses sintomas, né? Que são bem potencializados. Mas a minha preocupação é, para além desses sintomas que já estão presentes, estão sinalizando que eu preciso de um acompanhamento breve, eu preciso ver o quê? Que tipo de fator está ali incomodando. Vou te dar um exemplo aqui básico para a gente entender. O pessoal que está nos assistindo aí vai entender também. Vamos lá. Supomos que eu recebo um paciente com ideação suicida. Tá? Ele tem uma ideação e ele já tem até um plano de suicídio. O que eu vou fazer? Imediatamente, eu tenho conhecimento disso, vou encaminhá-lo ao psiquiatra. Tá? O que acontece? O psiquiatra vai vê-lo e vai realmente entender o mesmo que eu entendi e que eu vi. Ele vai passar a medicação. A partir daí, a gente começa um tratamento medicamentoso. Ok. O psiquiatra vai ver esse paciente, não sei, mas provavelmente 30 dias depois, porque ele vai ver como é que funciona essa medicação, como é que o indivíduo vai se comportar. Eu, psicólogo, preciso ver toda semana. Nesse caso, eu solicito que eu possa vê-lo 2 vezes por semana. Porque eu preciso descobrir, por exemplo, você pode medicar uma pessoa e ela vai para casa. E se o fator for lá, ela volta a trabalhar. Se o fator precipitante ou predisponente for no local de trabalho, como é que a gente vai descobrir isso? Ou seja, esse indivíduo, mesmo medicado, está sujeito a cometer o suicídio. Então, ele reduziu os sintomas, mas ainda continuou com a ideia. Qual é o trabalho, nesse caso, da psicologia? É fazer com que esse sintoma comportamental, na descoberta, onde estão os fatores que desencadeiam isso, a gente possa entender se essa pessoa pode lidar com aquilo, se ela consegue dar conta disso ou não. Ou seja, vou te dar aqui um exemplo. Eu tive um caso que eu tive que solicitar, baseado na Lei 10.216, que um paciente meu tivesse que sair de casa, da casa da esposa, dos filhos, e fosse ser tratado na casa da mãe dele. A mulher ficou assim, você sabe o que ela fez? Ela foi na clínica, ela disse, você quer me separar? Eu disse, não, eu quero que você continue casada, eu quero que seu marido bem de saúde. E foi interessante que quando eu expliquei para ela a situação da solicitação, ela compreendeu e com 3 meses depois ele voltou para casa. Mas eu solicitei que ele estivesse 2 vezes na clínica. Então, assim, o que fazer nessa hora quando você está no processo de medicamento? Sugiro que você não fique só na medicação. Tá? Não só com acompanhamento psiquiátrico, mas que você possa também ir a um neuro e também ter, no mínimo, nesses casos, 2 sessões por semana. Tá? Porque aí a gente vai conseguir, não posso dizer aqui uma previsão, né? Assim, se a curto, a médio ou a longo prazo. Depende muito da causa, depende muito do que está acontecendo com essa pessoa. E aí, pelo menos, a gente vai ali criando caminhos para que essa pessoa possa se compreender suas relações e dar conta delas, tá? Então a medicação ela é muito importante, mas eu sugiro aqui, aconselho as pessoas que não fiquem só na medicação. Não vá só ao psiquiatra, eu acho importantíssimo, né, que eu sou uma pessoa que respeito demais a profissão dos demais colegas, mas que ela não fique só com o psiquiatra, que ela possa ir a um psicólogo, um terapeuta. Eu sou terapeuta da área da gestalterapia, mas eu também sou psicólogo jurídico, né, que sou assessor do Conselho Tutelar. Mas, assim, sempre trago para as pessoas esse aconselhamento. Por favor, não fique só no acompanhamento farmacológico, oriento ou psicológico. Porque aí você vai ter São aliados, né? Elas caminham junto. Você vai ter um resultado muito mais eficaz, eu diria, né? Dependendo de como está a situação, porque a situação do comportamento suicida é que a pessoa já está também em estado de internação. E aí a gente precisa orientar, precisa fazer esse procedimento para evitar algo que chegue ao ato do suicídio. Perfeito. Acho que é respondido, né? Então, perguntando, tenho amigos que já sofrem com problemas de ansiedade. Isso seria considerado como um agravante para esse tipo de situação? Então, os transtornos hoje são
comuns, porém complexos. Porque, assim, dificilmente você encontra... A ansiedade, ela está muito ali concomitante com a depressão, tá? O que nós precisamos observar é em um acompanhamento terapêutico dentro desse transtorno de ansiedade ou depressivo, qual é a prevalecência. O que prevalece para você ter, assim, um diagnóstico, eu diria, né? Sim. Do que você precisa de fato tratar. A ansiedade é um fator preocupante, sim. Ela também pode levar ao indivíduo ao suicídio, porque ela está muito próxima e ela apresenta alguns sintomas de pânico. Quem tem a predominância de ansiedade como transtorno, geralmente mostra sinais e sintomas do pânico. E essa pessoa, por ela começar a observar esses sintomas e desenvolver o pânico, obviamente, ela pode ter as ideações, né, porque ela vai se privar das relações. E toda relação para ela é uma relação de muito medo. Então, esse medo vai fazer com que ela comece a romper essas relações com o outro, com o mundo. Até porque, assim, também há um processo depressivo onde tem ali a ansiedade. Como eu falei, a ansiedade e a depressão, elas são bem associadas uma com a outra. A gente precisa saber a predominância. E essa pessoa que sofre ansiedade ou depressão, ela vai começar a fazer um processo que a gente chama de mecanismo de defesa, que é o quê? O afastamento. Ela entra num processo de insipidez, de desprazer, tá? De aversão às relações, porque ela precisa dar conta. O que é dar conta de uma relação? É tornar essa relação prazerosa. Ou seja, você pode realizar um trabalho na sua empresa, mas se você não tiver prazer sobre aquele trabalho, ele não deixa satisfação para você não consegue elogiá-lo, né? Então, essas pessoas buscam isso. Dar conta das relações, das tarefas de forma satisfatória, é conseguir achar prazer de fazer. A ansiedade e a depressão, elas não deixam muito essa opção para você. Elas acabam te afastando dessas descobertas, dessas realizações. E aí a ansiedade também é um fator que a gente precisa se preocupar. Porque se ela desenvolver um pânico, provavelmente esse indivíduo rompe as relações sociais, de trabalho, às vezes até familiar. Sabe aquela pessoa que se isola no quarto? Pois é, pode ser um processo de ansiedade. Nem sempre a depressão em si, né? A gente pensa que se isolar é só por conta da depressão. Mas é realmente isso. Tentando, eu acho que é bem isso, né? Na tentativa de realmente evitar aquele gatilho, evitar aquele objeto que desencadeia, né? Essa crise de pânico, enfim, essa ansiedade nela. Bacana. Acho que por enquanto, né? Sem mais perguntas. E onde procurar ajuda, né? Notei que tô com algum sintoma, notei que realmente não tá bem, não tô legal, então notei que algum colega também não tá bem, não tá legal. O que fazer? Então, a gente vive um período que eu acho, assim, fantástico, onde as pessoas podem buscar ajudas em vários lugares, né? Mas a gente vive também num período de ignorância, né? E, infelizmente, pessoas que eu conheço que têm bem estudadas, né? Assim, chamamos de mente bem aberta, né? E elas, às vezes, demoram a fazer isso. Primeiramente, falar de si mesmo não é uma coisa fácil, né? Mesmo que você tenha uma relação em que você conviva diariamente com a pessoa. Depois, falar de coisas ruins tampouco, né? Ninguém quer falar disso. Porque há pessoas que dizem, não fala isso porque isso é negativo, né? Vai atrair coisas pra cá. Né? E quando nas entrevistas também, né? Às vezes a gente pergunta, e aí, me fale seus pontos a desenvolver. Tem gente, né? Já há alguns casos que, não, acho que não tenho nenhum ponto a desenvolver, não tenho nada a melhorar, às vezes, né, quando a gente tem esse olhar da psicologia, a gente acaba sendo um pontozinho que a gente identifica até que ponto essa pessoa se conhece, né? Até que ponto ela acha que é normal esse não ter pontos a desenvolver. E aí nós temos um problema. Ou seja, se eu não tenho nada a melhorar, tem um problema sério para nós resolvermos, né? Porque, assim, a pessoa não conhece mais se ver como uma pessoa passível de adaptações e mudanças, né? Eu falo do passivo, não tem um ser passivo que se permite a todos os movimentos externos, mas um ser que constrói esses movimentos. Eu tenho uma frase na psicologia, que eu vou dizer aqui, que é uma frase dita dentro da psicologia, ela é válida por uma determinada corrente da nossa profissão,
E assim, o indivíduo, ele é fruto do meio, né? Já ouviu isso, né? Mas as pessoas têm isso assim como uma frase assim, que eu digo, rapaz, será que isso é verdade? Eu digo o seguinte, que o indivíduo não é fruto do meio. Por que eu digo isso? Porque o fruto do meio, ele é movido pelo externo. Ou seja, você é o que isso aqui te produz, tá? E você é muito mais do que isso. Isso aqui só existe porque você produziu. Então você não é o fruto do meio. Você é o meio que produz isso aqui. Ou seja, isso só existe, essa sala só existe porque vocês produziram ela assim. Não do contrário, tá? Ela não produziu vocês. Então assim, eu digo assim, que você não é o meio que te forma. Mas você tem ideias para transformar o meio. Perfeito. E aí eu vejo por essa concepção. Quando você vê uma pessoa que ela entende que ela não tem mais nada a melhorar, ou seja, nós temos um problema. Essa pessoa realmente ela já não se conhece mais, não se identifica, ela não tem uma visão de si própria. Ela já perdeu um pouco do contato consigo mesmo. E aí a gente precisa ver se a gente está contratando essa pessoa de fato que a gente quer. Tá? E aí pode ser que essa pessoa já tenha esse problema. O que acontece? Quando você tem uma pessoa que traz uma fala como essa, não vejo mais nada que eu preciso crescer, ou mudar, ou adaptar, isso quer dizer que ela entende para que está sendo contratada, mas na hora que você deslocar ela para outra função que exige um pouco mais, ela não vai atender. Isso vai gerar um problema de adoecimento, tá? Já fica alerta. É um problema. É um problema porque assim, eu estou te declarando que, bom, não estou conseguindo ver mais nada em mim, né? Mas eu estou entendendo o que tu quer me propor, tá? Isso eu posso obedecer, mas se passar disso, já nós temos aqui uma dificuldade. E hoje, problema de ansiedade, é preciso primeiro falar. Óbvio que como nós não temos um psicólogo do nosso lado a todo momento, né, um profissional que tenha essa habilidade de perceber um sintoma, eu sempre digo assim, ó, que o psicólogo ele é um investigador do silêncio, do movimento, né, e do comportamento. Então assim, às vezes eu tenho colegas que dizem assim, rapaz, meu paciente veio e não falou nada. E aí eu não tive muito o que dizer, cara, eu amo quando eles não falam, porque eu percebo o pezinho lá balançando, a mão assim, né? Eu falo alguma coisa e ele olha assim para o lado e eu já fico percebendo, enfim. E eu faço perguntas. Uma vez eu descobri um cliente meu que estava com ideação suicida quando ele foi pegar o elevador. Passou a sessão todinha, 50 minutos. E eu não percebi. Quando ele foi pro elevador, eu percebi. Ele parou no elevador do prédio que eu atendia lá. E aí ele ficou olhando para aquela batizazinha. Aí parou, olhou para o elevador e deu um passo para trás. Eu perguntei, algo te incomodou? Ele disse assim, não, só estava olhando aqui para baixo. Eu falei, opa, sinal vermelho. Voltemos para a sala. Mas doutor, já acabou, a gente não acabou ainda não. Acabou daqui a pouquinho, acaba. E aí a gente veio e viu que ele estava em ligação. Então assim, falar é importante. Mas por que falar de coisas ruins, né? Por que falar de mim mesmo quando eu só preciso expressar para o outro que é bom? Nós temos isso culturalmente, tá? Preciso falar para Amanda o que é bom, senão a Amanda vai achar que eu sou negativo, trazendo energias negativas para a empresa, né? Enfim, o ideal é não falar para todo mundo, na mesa do café, do almoço, enfim, ou em reunião. Mas chamar a Amanda, olha só, deixa eu falar uma coisa. Ultimamente eu tenho sentido muita ansiedade, eu não tenho conseguido equilibrar minhas ideias, eu estou perdendo contato com os meus fazeres, eu não consigo mais organizar o que você está me dizendo. Eu tenho sentido muitos tremores, tenho suado, às vezes eu venho trabalhar, sinto uma compressão abdominal, às vezes tenho até diarreia, enfim, tem acontecido isso comigo. Nós temos aí um processo de depressão ou pânico que está começando. Ivan, esses fatores foram exclusivamente aqui na empresa, e a gente vai até achar que quando o trabalho é digno, né, ele ajuda as pessoas, ele honra as pessoas, dignifica as pessoas, né, nessa compreensão, e aí ele adoece, tá? Podemos compreender quando a gente entende que as relações adoecem, mas também curam, tá? Mas é bom observar que o que está acontecendo. Assim, eu posso dizer aqui que diretamente não é isso, mas tem alguma coisa da vida pessoal desse indivíduo que não está se adaptando a essa nova realidade. Uma irrealização, uma frustração, algo que ele pensou a longo prazo não está se realizando, tá? Ou seja, quando você entrar aqui, você vai suceder bem, você vai ascender. Temos carreira para você. E a pessoa está 1 ano, 2 anos na empresa e não consegue isso. Então ela começa a lembrar do que foi dito, né? Ela consegue produzir isso, mas não consegue alcançar. E aí é sempre bom o que eu vou dizer para quem eu estou contratando e o que eu vou dar para ela fazer e saber quais são os planos daquela pessoa, né? Com relação à vida pessoal,
a vida social e a vida no trabalho. A gente busca ajuda quando sente que a vida, o comportamento, as emoções estão saindo fora do nosso controle. Seja ela mais simples possível. É bom não ignorar, por exemplo, a pessoa chega para você e diz assim, Amanda, estou cansado. Olha, tem dia que eu não quero mais nem viver. Queria dormir e não acordar mais. Acho que essa pessoa já poderia chamar para o lado, sozinha, e dizer, olha, o que está acontecendo? Nunca tinha visto você falar assim, hoje você me traz uma fala como essa. O que seria se dormir e não acordar mais? Né? E ela vai repetindo isso para você. Mas aí a outra vez, mas não vai fazer isso, olha, chega aqui sorrindo todo dia. Então, bom, eu prefiro dar atenção à primeira fala. Sim. Eu gosto muito daqui, mano, mas eu estou pensando em pedir minhas contas, porque eu não aguento mais. Às vezes a pessoa tem um problema em casa, intrafamiliar, às vezes um problema social, que ela só consegue dizer no local de trabalho. Ela só consegue externar isso no local de trabalho. Porque ali tem uma pessoa que ela confia, pessoas que ela gosta, pessoas com que ela convive a maior parte do tempo e se sente nessa liberdade de falar. E aí é importante observar o que as pessoas estão falando. É bom lembrar do quando entraram, o que elas estão desenvolvendo e o que elas estão falando agora. Se não tem alguma insatisfação própria dela, se não tem uma frustração ali, ajuda. Primeiro, buscar ajuda a quem está do teu lado. Ivan, eu posso falar para todas as pessoas? Não, eu posso falar para uma pessoa. Olha, ultimamente eu tenho ficado triste, tenho chorado fácil, qualquer coisa eu choro, tá? Tenho estado insatisfeito, não estou mais gostando nem do que eu estou recebendo, nem do que eu estou fazendo, nem de estar em casa, enfim, precisamos nos preocupar com isso. Chamar essa pessoa e dizer, o que está acontecendo contigo? Posso te ajudar? Tem algo que você entende que não está bem e a pessoa pode falar alguma coisa. Segundo passo, se for apenas se for uma ideação, um pensamento, você pode dizer, olha, vamos fazer o seguinte, vamos procurar ajuda, psicólogo, se o nível tiver um pouco mais, olha, eu estou pensando, já pensei até em me matar, já pode sugerir psiquiatra. Sugiro sempre os dois. Olha, é bom procurar um psiquiatra, é bom procurar um psicólogo. Nós temos tantos particulares como atendimentos gratuitos, né, como o Pra Vida na UFC, temos o Biadote, na Santos Dumont, faz bons trabalhos, tem o CVV, que é um sistema de atendimento de implantão psicológico que ele te atende na hora. Ivan, você pode ligar por mim? Não. E, inclusive o CVV eu não tenho o telefone dos outros, não anotei. Mas CVV é 188. É bem fácil, né? Bem tranquilo. E você falar aquilo que você está sentindo. Não é bom, não adianta a gente estar reprimindo alguns sentimentos. Então, eu sugiro que a pessoa busque essa ajuda de quem está perto dela. Se a pessoa sai para um acompanhamento psicológico, psiquiatra, e aí é importante que, como que essa pessoa que está sabendo que essa outra está de licença para fazer um acompanhamento, ou está passando pelo tratamento, mas continua trabalhando, como isso vai ser passado para os demais. Porque o que essa pessoa precisa agora a partir dessa comunicação? Apoio social, apoio dos amigos, valorização, tá? Do trabalho dela, da pessoa que ela é. A ideia a partir daí é tentar fazer com que essa pessoa busque significado para a vida, para viver, que ela ache sentido em algumas coisas que ela faz, inclusive na relação com ela mesma. Esse sentido ele é de fundamental importância. Porque se for um estado depressivo, como funciona a depressão no indivíduo? Sintomas e experiências, né? Impessoalização, afastamento social, afastamento de si mesmo, despersonalização, insipidez, ou seja, ela pode estar no melhor lugar do mundo, com as melhores pessoas, tudo para ela é vazio. Não há sentido. Né? Nós somos pensamento, sentimento e sentido, tá? Nós pensamos, sentimos e nos movimentamos. Eu preciso pensar em algo, eu preciso sentir esse algo e dar sentido a esse algo para que eu possa buscá-lo. E aí eu vou para a relação da felicidade, né, Amanda? Amanda, todo mundo busca o quê? Felicidade. O que é felicidade? Estado de espírito. Que se felicidade fosse bens ou não bens, pobres morreriam todo dia e ricos também com suicídio. Na verdade, o que leva a isso? As relações. E como o indivíduo aprende a lidar com as relações em seus contextos de vivência. É aí onde vai administrar as suas emoções. Eu diria até assim,
Eu vou fazer aqui uma brincadeira, mas é sadia, tá? A minha esposa que diz assim, meu filho, vamos controlar essas contas? E eu digo para ela, responda assim, meu amor, se eu pudesse controlar essas contas, o primeiro controle que eu fazia era com que elas não chegassem na minha casa. Assim, mas como elas chegaram, vamos administrar. Tá? Então, assim, a gente administrar é controlar a espécie de controle, ou seja, o controle é aquilo que eu deixo ou não chegar até a mim. Isso eu não tenho. Mas administrar, sim. O que eu vou fazer quando isso chegou até a mim? E aí são os caminhos que eu preciso para buscar as ajudas. Tá? A percepção maior do transtorno é quando eu não consigo organizar. Se eu tenho uma agenda, se eu tenho metas, e tudo isso fugiu do meu controle, das diretrizes que eu imaginava, eu já preciso ver o que está acontecendo comigo mesmo. Já sente o sinalzinho de alerta, né? E buscar quem está mais próximo para essa ajuda. E aí depois, psiquiatria, se for o caso, psicólogo inicial é muito importante. E aí esse profissional vai deliberar se é importante, se é necessário fazer o medicamentoso, ou só a psicoterapia, ou ir para um outro tipo de atendimento que ele possa ser assistido. Isso é importante. Perfeito. Mais perguntas? Crise de ansiedade pode facilmente ser confundida com outra doença? Exemplo, disfarçada como crise de vesícula, infarto, etc. Pode, muito comum. Geralmente quem vai para o médico com taquicardia, né? Quem vai com aquela dorzinha abdominal, quem vai com sensação de desmaio, pode estar bem associado a um pânico e a ansiedade. Tanto que eu te falei que o transtorno de ansiedade prevalecente, ele sinaliza um certo pânico em alguns momentos. Então, essa pessoa pode ir para o médico, eu vou morrer de infarto, eu vou morrer agora, meu coração está super acelerado, taquicardia. Dentro de um processo de ansiedade. Chega lá, faz o exame, não dá nada, você está bem, seu coração está ótimo, volte para casa, tome essa medicação e fique calmo. E às vezes a pessoa vai no psicólogo, você está com um processo de ansiedade. Porque é preciso saber os sinais. Né? Quando a ansiedade ela é um fator mental, quando é que ela comunica através do corpo? Quando ela já entra num estado de médio para severo. Como eu consigo... Tem um autor que eu sempre esqueci, meu pecado é esquecer o nome dele, tá? Que ele diz assim, a nossa mente ela é um espaço que serve para guardarmos coisas que não queremos revelar. Então, assim, quando a doença mental ela é o processo do distúrbio, da descompensação, do descontrole do indivíduo quanto a administrar sua própria vida, né? Ele não tem mais equilíbrio, ele não sabe mais o que fazer com aquilo que ele está demandando, e ele guarda isso. Ele não quer chegar a ti e dizer que tem ansiedade, né? Pra que isso? Né? Vai que tu vai dizer que... Às vezes ele não admite nem pra si mesmo, né? Quanto mais disfarça, né? Como ela falou, quanto mais ele mascara isso, né? Mais adoece. E aí quando é que ele consegue perceber isso? Quando a mente dá essa informação, ela transmite isso pro corpo, tá? Eu estou num processo de ansiedade, tá? Antecipação, medo do perigo do qual não conheço, mas eu tenho uma crença certa que isso pode me acontecer. Ansiedade, Ivan, é um problema quando? Quando eu tenho uma ansiedade, se eu vim para cá hoje, eu não sei como é que é o ambiente, não sei quem eu conheço, as pessoas vão estar aqui comigo, óbvio que eu vou ficar um pouquinho ansioso, mas um ansioso para estar lá e conhecer, saber, eu vou começar a aprender a lidar com essa dificuldade. Quando é ansiedade prejudicial? Quando eu tenho medo de vir para cá, eu não consigo nem vem. Eu faço a evitação. Aí eu tenho um problema de ansiedade transtornada. Nesse caso, o que a pessoa faz? Ela não comunica para si mesma, ela acha normal. E é um dos problemas. 2 problemas sérios que a gente tem. O tratamento só começa quando eu admito que eu estou doente. Se eu não admitir, e até admitir, né? A gente é psicólogo não vidente, né? Não tem como, né? E aí eu preciso admitir isso, reconhecer isso. Quando eu reconheço, obviamente, eu vou dar os caminhos para que o meu profissional entenda os caminhos que eu estou dando e ele possa trabalhar comigo um procedimento, um tratamento que seja correto e eficaz, para ter um resultado satisfatório. E aí, quando a pessoa não comunica, como é que isso vai acontecer? Ela vai estar no estado de um processo de leve para moderado, severo. Leve para moderado, o tempo de intercalo é maior. Do moderado para o severo, estalarzinho de dedo. Né? Porque a pessoa já tem outros comórbidos aí já presentes. Então, ela vai para o médico com... meu coração vai parar.
taquicardia, pode ser ansiedade. Tá? Eu estava ontem bom, acho que eu comi alguma coisa aqui, estou tendo diarreias constantes, desinteria. Pode ser um problema de ansiedade. A forma que o corpo está respondendo a esse, esse transtorno, essa angústia, vai ser a forma que o corpo vai dizer, olha, tem algo errado, né? Eu já recebi aqui informação e eu preciso sinalizar. Por quê, Ivan? Porque de alguma forma essa pessoa vai estar de ajuda. Eu vou para o psicólogo porque assim, tem gente, né? Eu sou doido. Aí eu digo, gente, doido nem faz tratamento. Quem faz são as pessoas que em algum momento perderam o equilíbrio emocional. Então, assim, e precisam fazer a adaptação. O ser humano, ele vive num processo contínuo de adaptação e ajustamento. Seja onde for. E seja na empresa privada, na empresa pública, nas instituições, nas escolas, esse indivíduo já chega nesse lugar com algum tipo de problema. Ivan, mas ele não tinha nada, foi diagnosticado zero, enfim, ele chegou lá e adoeceu, tá? Eu vou te dizer que tem alguma coisa associada com a vida dele que surgiu ali. Não existe, eu sempre digo assim, não existe fator isolado, tá? Fato isolado é aquele que eu não quero dar valor e importância. Mas porque sempre tem a causa. Sim, claro. Eles acontecem dentro da vivência social, das relações, né? Fica à vontade, Amanda. Tem alguma pergunta? Tem alguma pergunta para o pessoal? Acho que deu, né? Acho que o pessoal já perguntou. Acho que é isso, né, gente? Deu pra gente ter uma noção aí, né, da importância do cuidado com a saúde mental, de como, enfim, né, atualmente, cada vez mais a gente tem escutado falar em relação à ansiedade, depressão, a importância desse cuidado, a importância de estar sempre que possível, né, estar atento a esses sinais, esses sintomas, a importância de se conhecer para estar atento a esses sinais e sintomas, não só para a gente, mas também, né, para quem está ali do nosso lado, afinal a gente vive em uma sociedade. Então, Ivan, quero muito, muito agradecer, né, sua presença aqui, sua disponibilidade. O papo foi, assim, incrível, foi muito rico. É muito bom, né? Sempre, acho que a gente sempre ganha muito. A partir do momento que a gente começa a falar, né, da gente, né? Da gente que eu falo em relação a gente como ser humano. É um passo a mais para o autoconhecimento, é um passo a mais para a gente identificar que caminho a gente quer tomar, enfim, dentro de uma organização que a gente está ali todo dia com a pessoa, 8 horas por dia ou mais. Então, a gente saber a importância desse cuidado, não só para a gente, mas também para quem está do nosso lado, é fundamental, né? Perfeitamente. Quero só fazer uma ponderação, tá? Pode ser? Pode ficar à vontade. Tem tempo. Ótimo, porque assim, óbvio considerar o tempo que a gente tem também, né? Porque as pessoas que estão agora nos assistindo, os colaboradores da empresa, acho importante, Ivan, como é que eu vou? O que eu faço depois do meu trabalho? O que eu faço com a minha vida pessoal? O que eu faço com a minha vida social? Bom, cada um gerencia a sua vida da forma que entende ser correto em busca da tal desejada felicidade. Né? A felicidade é um estado de espírito que se contempla no que eu gosto de fazer e no que eu tenho satisfação em fazer. Mas é importante, por exemplo, primeiro, fato, você vai prevenir alguns tipos de doenças mentais, né? Ter metas claras. Eu vou fazer um projeto de vida. Nesse projeto eu tenho metas a alcançar. Metas claras, possíveis, né? Como indivíduo, eu sei minimamente o que eu posso alcançar. Esse alcançar está dentro de um limite, né, do esforço físico, do esforço mental, e da responsabilidade com o próprio corpo. Buscar ajuda médica, ajuda psicológica, se possível psiquiátrica. Ter uma atividade, esporte, daquilo que você gosta, que esse esporte não seja, vou fazer musculação. Às vezes você vai indicar musculação para uma pessoa que não gosta de academia, tá? Porque ela entende que a academia é desenvolver músculos. Não, a gente precisa fazer um indicativo para o nosso paciente que ele agregue valores, que comunique, que alinhe a comunicação entre mente e corpo. Então a ideia não é mandar uma pessoa que vai fazer a academia para em que processo vai te ajudar? O que eu preciso de uma pessoa que tem um transtorno mental? Que ela alinhe essa comunicação entre corpo e mente, né? Mente e corpo. E aí eu preciso adequá-la a uma psicoeducação que desenvolva esse processo, não só encaminhar para um lugar que eu acho que vai resolver, não vai. Não é assim, vai viajar,
Tá, tudo bem. Aqueles livrinhos que eu sempre faço observação, 7 passos não sei pra onde. Eu acho que é terrível, mas tudo bem. Quem escreveu e vendeu, é ótimo, né? Eu não escreveria, tá? Porque assim, ninguém pode cuidar de si próprio. Tá? Quando você começa a cuidar de você mesmo, você começa a comunicar para o outro o que você sente. Aí sim. Porque o indivíduo que ele está adoecido, ele às vezes não tem condição de dar conta daquilo que ele pensa, daquilo que ele está sofrendo. Ele só consegue sentir o que é desagradável. Academia é importante. Se você entende que na academia você vai ter essa harmonização, mente e corpo, ok. Natação também, judô também é importante. Às vezes tem pessoas que gostam de ficar em casa com batelas e pintar, pronto, imaginário, ótimo, tranquilo. Desde que essa educação você consiga entender que ela harmoniza, que ela reintegra, que ela ressignifica os seus pensamentos. Que ela te traz a um projeto primeiro, aquilo que você sabia que podia alcançar, podia realizar e que podia dar conta, tá? Isso é muito importante. Tem relações saudáveis, né? Pessoal aí que gosta muitas vezes de exagerar naqueles fins de semana, assim, um dos problemas que trazem o suicídio, o uso abusivo de álcool. Tá? Isso também é importante a gente falar aqui. É importante ter cuidado nessa relação, naquele fim de semana que a pessoa, às vezes, para, digamos, mascarar um problema, para fugir de um problema, para se esconder, ela acaba encontrando no álcool uma fuga. Né? Isso é muito importante porque pode acontecer que ela entre num processo de vício e não consiga mais sair daquilo. Então ela vai perder outras coisas que vão também ser prejudiciais. Ter uma boa relação, uma boa alimentação, boas noites de sono, ter uma relação familiar muito boa, se for adolescente ou criança, pais que escute, que assim, ouça com responsabilidade, ter amigos que quando ele queira conversar, a pessoa esteja realmente para ouvir, não para questionar, não para julgar as ações dessa pessoa, enfim. Isso ajuda muito. Porque hoje também é um fator que nos preocupa, é quando as pessoas adoecem, elas não têm para quem falar. Né? Procurar respeitar a dor do outro, porque você não sabe como é que vai acontecer, você não sabe do processo de construção do outro indivíduo. Então, respeitar a dor do outro, sem querer impor que a tua crença, a tua moral seja mais importante do que a dele, e que ele esteja errado e você esteja certo. Tem verdades que são nossas, tá? Eu sempre digo que na ciência não existe uma verdade absoluta, existe uma verdade relativa. Eu tenho a minha, você tem a sua. E nós vamos entrar num consenso para que a gente se relacione. Senão nós vamos não vamos nos relacionar. Então, respeitar a ideia do outro, saber por que o outro está assim, o que mudou, o que aconteceu. E aí, a partir desses processos, a gente consegue ter aí uma prevenção. Tá? Porque a prevenção é quando eu respeito os meus limites. Aí eu consigo respeitar minhas emoções. Tá? Eu sei até onde eu posso ir, eu sei o que eu posso conquistar, minhas metas são claras, eu posso conseguir. E também aprender a lidar com as frustrações, que faz parte da vida, né? Assim tal como o sucesso. Porque, na verdade, o suicídio acontece quando o indivíduo esgota as suas possibilidades de busca, de significado, e ele resolve, a partir dali, ele imagina na ideação um outro mundo, um outro tipo de vida que seja feliz fora desse aqui. E ele acaba projetando muito. Que ele tem que dar conta. Eu até digo o seguinte, eu vou até mais longe. O pessoal diz assim, Ivan, o suicídio é uma proposta que o indivíduo tem para sanar a dor, né? Eu digo, tá, mas que dor é essa? Tá? Seria uma proposta para sanar as relações. A falta de sentido para isso. A falta de significado para isso. E isso gera uma espécie de dor, tá? Uma dor de existir no mundo sem sentido nenhum. Então a gente vai para além dessa concepção só de um ponto-chave. Então a gente vai dizer, qualquer pessoa que tem dor vai morrer. Né? Porque está sentindo uma dor e aí não tem nada que aconteça que seja diferente, ela vai morrer. Não. É uma dor causada por um processo a longo prazo de uma relação construída desajustada. Às vezes você consegue. Tem pessoas que já até tentaram suicídio e conseguem continuar a vida. Por quê? Porque ela fez um acompanhamento e fez um ajustamento criativo das suas relações. Ela compreendeu ela mesma, compreendeu o mundo e compreendeu as pessoas. Então, é importante. A gente está vivendo num século do capitalismo, das conquistas mais iminentes, porém, também
entender que a gente precisa compreender que nós temos um limite. E nós precisamos respeitar esse limite chamado vida. Não podemos tudo. Eu sempre digo, você se perde quando você acha que pode tudo. Aí você se perdeu. Precisa voltar às coisas mesmas. E é como você disse, né? Hoje, a gente tem muito essa... o céu é o limite, né? A gente traz muito essa frase, enfim, né? Não sei se é do tempo, da época, enfim, dos jovens de hoje em dia, mas a gente tem muito essa de tudo você pode, tudo você consegue, e realmente não é bem assim, né? A realidade, ela precisa ser ponderada, né? Precisa ser construída ali dentro das suas possibilidades. Você não pode tudo, você pode muitas coisas, dentro do seu tempo, das suas realizações, da sua força, tá? Não dá pra você dizer que o céu é o limite, rasgar aí um espaço que as pessoas vão navegar, enfim. Se o céu é o limite, se não tiver nada sustentável lá, vou descer de novo, né? Então é aquela coisa, falando de um céu aqui mais imaginário, tá? Sim. Do céu celestial. Mas um céu muito imaginário. Então, assim, você precisa saber o que você está dando pro outro, né? Eu te dou esse imaginário, mas até onde eu posso te controlar sobre isso? Porque, assim, quando você diz assim, o céu é o limite, as pessoas são movidas por estímulos de conquistas, né? Riquezas, bens, status de vida. Isso vai muito pro social, é onde você hoje é visto e mais aceito. Então, que tipo de vida eu tenho que ter, ou preciso ter para ter boa relação social? Ou ser visto, né? Ser empoderado, e eu preciso disso. Nesse contexto, é o que eu te falo, você tem essa realização ou não? Porque se você não estiver sempre num processo de adoecimento. E eu preciso saber qual é o meu limite, qual é o meu plano de vida. O que eu digo sempre, eu preciso saber qual é o meu lugar no mundo. Eu sabendo o meu lugar no mundo, eu sei até onde eu posso ir. E aí eu respeito tanto o limite mais do que o meu, como o inferior ao meu. E aí eu vou saber que entre esse aqui e esse eu estou no meio. Mas eu consigo viver porque eu vou estar numa relação com os dois. Perfeito. Isso é importante. Nesse sentido, compreendido, a gente evita muito o estado de adoecimento. Tá? Posso trazer aqui mais uma proposta que eu sempre digo assim, chegou uma conta para eu pagar, tá? Chegou uma conta lá em casa para eu pagar. E aí fica a discussão pela conta. Aí sabe o que eu pensei? Ei, vamos parar de ser bobo, vamos discutir mais por essa conta não, sabe por quê? Porque a gente vai discutir, vai se ofender, vai arranhar nossa relação e amanhã a conta vai ser paga. E a gente vai fazer o que depois disso? Você entende? Isso chama o quê? Ajustamento criativo. Eu sei o que eu posso fazer, onde eu posso chegar, como eu posso chegar, mas não precisa apressar espaço, eu tenho o meu tempo. Tá? Eu tenho o meu tempo. E o meu tempo é o tempo que eu respeito. Aí não estou falando de morosidade, né? Mas é o tempo que eu respeito para essa realização, porque tem uma meta sobre ela. Quando eu não posso dar conta, eu preciso ser honesto comigo mesmo. Amanda, eu não posso dar conta disso, eu não estou conseguindo. Tá para além da capacidade que eu posso para a realização. Você pode me ajudar? E aí você busca ajuda. Você pode me ajudar? Posso. Porque se você for tentar dar conta daquilo, você vai adoecer. Porque eu não dei conta, porque eu não realizei, qual o sentimento que eu levo para casa? Sou um fracassado, todo mundo conseguiu, menos eu. Aí eu começo a medir a minha capacidade intelectual, emocional, comportamental com a sua. Só que você, óbvio, e outra coisa, a gente precisa aceitar que tem alguém mais inteligente do que eu e menos do que eu. Tá? Mas que eu posso dialogar com esse que é mais e também com o que é menos. Porque eu sei o meu lugar. E aí eu também busco ajuda, ou seja, se eu quero estar bem, eu preciso conversar com alguém que me ensine. Mas a partir do momento que eu aprendo, eu preciso ensinar alguém também. Essa é a vida, esse é o ajustamento. A partir dessas relações não compreendidas, o que você faz? Entra em processo de adoecimento. Tudo passa a ser incompreensível. A partir daí vem o quê? A insignificância, a irrealização. Eu sempre digo o seguinte, gente, o que é sucesso? Desculpa, o que é fracasso? Sensação. Às vezes, você consegue ter sucesso, chegar a um alto nível de conquistas, mas se sente fracassado. Ainda assim, ainda tem aquele sentimento de... E esse fracasso no sucesso está onde? Quando eu olho para tudo isso, para mim não serve para nada. Sensação ruim, né? Quando eu não tenho nada, eu fracassei de não conquistar. Entre esse sucesso e esse não, tudo é uma sensação. É como eu me sinto diante daquilo que eu me relaciono. Tá? E aí esses processos não concluídos e não observados, eles trazem um processo de adoecimento. Da inutilização, do afastamento de si mesmo, da irrealização e os processos que você faz. Eu sou inútil, eu não consigo, eu sou burro, não consigo chegar lá. E aí, eu não quero mais existir. Aí começa a ideação suicida. E vai se potencializando a partir do momento que essas relações vão fragmentando. Vão identificando para ele como aquilo que ele pensa sobre si mesmo. É que ele vai fazer. Eu preciso me livrar desse corpo, porque esse corpo é o agente do fazer.
eu preciso entrar para um mundo imaginário, um mundo mental, que é uma vida depois dessa melhor, talvez eu encontre uma cidade melhor, uma família melhor, uma sociedade melhor que me acolhe, enfim. Eu quero me livrar desse corpo para minha mente funcionar no imaginário. E aí ele vai se potencializar. As pessoas dizem assim, para concluir, tá, Amanda? Dizem assim, Ivan, se matar é ter mente fraca? Isso é o contrário. É uma mente potencializadíssima. Quem se mata não é qualquer pessoa. Ele está muito potencializado para isso. Só que na nossa concepção de uma forma negativa. Porque o ato a gente compreende como é um ato negativo, né? Mas a pessoa está potencializada. E o que eu sugiro às pessoas é buscar essa ajuda, de fato. As indicações corretas, perguntar para o profissional, psicólogo, psiquiatra. Eu vou para a academia para quê? Eu preciso cuidar da mente, não do músculo. Então tá, eu preciso não só... Eu vou criar o músculo sim, mas eu preciso ajustar essa relação. Ter essa conexão, né? Perfeitamente. Encontrar um sentido para essa atividade, né? Para esse assim exercício. Como o trabalho, né? O trabalho traz essa concepção. Para ver que se a pessoa ela vai ser afastada, ela perde o emprego, ela também pode cometer suicídio. Fatores como... Ivan, foi por causa do trabalho? Foi um dos que potencializou. Porque assim, ela tinha sonhos sociais e pessoais que estavam... o trabalho aplacava. Se eu não tenho trabalho, isso vai ficar mais impossível ainda. Então eu criei um complexo de inferioridade. Então assim, eu se suicidou porque saiu do trabalho. Não, se suicidou porque tinha fatores que dependiam do trabalho para serem realizados. Como não tem mais trabalho, nada disso aqui mais faz sentido. É por isso que eu digo, é bem dinâmico, é bem complexo, é bem multifatorial. Entender essas relações, entender essas conexões, né? De o quanto uma coisa acaba influenciando na outra, né? Pois, agradeço novamente, viu, Ivan? Quero agradecer qual nome? Paulo. Obrigado. Agradecer aqui o Paulo, a Amanda, a Gleisiane Maciel, que nos convidou aqui. Então, isso que eu conheço há muito tempo, assim, né? A Gleisiane é maravilhosa. E ela me convidou, assim, vou sim, é um prazer estar lá com a Amanda, enfim, quem estiver por lá. Obrigado mais uma vez. Se quiser divulgar também suas redes, enfim, seu contato. A gente pode ser encontrado ali na Oliveira Paiva, né? Número 1530, sala 2, no Espaço Bem Viver, nossa clínica de psicologia, onde nós temos 3 trabalhos importantes, né? Trabalhamos com 3 tipos digamos assim, formação bem legal. Nós atendemos pessoas que particular, atendemos pessoas num plano de tarifa social e atendemos pessoas voluntárias. Né? O voluntário é uma espécie de plantão psicológico. Nós damos até 4 sessões de atendimento voluntário. Eu atendo por mês 4 pessoas no sistema voluntário. É onde a gente faz uma análise do estado psicológico, mental da pessoa e a gente vê o direcionamento que pode fazer. Também trabalho na área jurídica, obviamente, faço perícia jurídica, para alguns casos eu sou contratado particularmente e também como eu faço no conselho do qual eu sou um assessor, né? Faço a parte bem mais jurídica do que clínica. Temos também no Instagram, psicólogo.ivangomes. Vocês podem também achar por lá. Colocar também. Muito bem. Linkar no vídeo. E qualquer dica, qualquer informação que a gente possa contribuir, ajudar, a gente está à disposição. A Clínica Espaço Bem Viver está lá para as pessoas que quiserem buscar ajuda. Pode nos ligar também. Depois você pode até divulgar o telefone. Sim, se for possível, claro, sim. Eu sou uma pessoa que me assim. preocupo muito com o estado psicológico, inclusive, dentro dessa preocupação, Paulo, que eu criei o atendimento voluntário. Eu recebi uma adolescente de 12 anos que estava passando por um processo de automutilação e estava com ideação suicida. Ela tinha tentado uma vez e estava iminência de tentar a segunda. E a gente recebeu lá e a partir daí eu abri o trabalho voluntário, porque assim, era uma família pobre. Eu gosto desse termo, né? Família que não tinha condições financeiras naquele momento, vivia uma situação muito difícil, e eu resolvi não desamparar. Eu imaginei assim, aquela mãe não podia contemplar tal situação, e eu podia fazer alguma coisa. Podia acontecer, ninguém pode evitar, tá? A gente criou o atendimento voluntário. Então nós funcionamos dessa forma, né? Eu aqui agradeço demais a você, a sua confiança, do Paulo está aqui nos assessorando aqui. Muito legal, obrigado mesmo. Espero ter ajudado, que as pessoas possam ter compreendido algum pouco do que a gente falou. E me colocar à disposição, Amanda. Sempre, tá? Pois. Aqui e lá. Só acionar o WhatsApp. Pronto, perfeito. Pois muito obrigada, Ivan. Gente, obrigado pela presença. Obrigada aí pela audiência. Se inscrevam no canal. Até eu vou estar lá. A partir de hoje eu vou seguir o canal. Pronto, bacana. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, abraço. Todo mundo.